Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional, hoje lendo o livro de Apocalipse. Vamos ler o capítulo 2, exatamente hoje. Começaremos falando sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. Lembrando que estas cartas, elas foram escritas às igrejas e também aos pastores, que nesse tempo aqui era chamada de o anjo da igreja. Então, nós vamos prestar muita atenção na leitura, falando com a igreja e também falando para o anjo da igreja, que é os pastores. Nós vamos entender essa carta, tá bom? Por gentileza, Bíblia na mão, pega um copo com água, um cafezinho, um chá, como você gosta, e vamos à leitura. Primeira carta escrita foi à igreja de Éfeso. Vamos ver como estava a igreja de Éfeso. Capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. É uma carta dirigida ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, ele é aquele que anda no meio, né, claro, do seu povo. Ele anda no meio dos castiçais de ouro e também das estrelas, tá? Nós vimos que as estrelas fala dos pastores, tá? As estrelas são os pastores, os castiçais são os membros da igreja, tá? Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. A igreja aqui, ela tinha uma capacidade boa de discernimento, de saber quem era e quem não era de Deus, quem era apóstolo, quem era pastor e não era. Sofreste e tens paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Bom, este é o ponto positivo. Uma igreja esforçada, uma igreja de paciência, uma igreja que não negou o nome do Senhor, sofreu pelo nome do Senhor. O verso 4 diz: Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Então, ele disse que essa igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor, ou seja, ela já estava fazendo as coisas para Deus de maneira mecânica, de maneira quase que humanizada, já não tinha mais o amor fraternal, o amor cristão, o apego pelas coisas de Deus. E aí ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. Quer dizer, eu vou tirar a igreja, se não te arrependeres. Então, como ele está dizendo que vai remover o castiçal, então quem havia caído aqui era o pastor da igreja, o anjo da igreja havia abandonado o primeiro amor, havia deixado o primeiro amor. Tá? É só você fazer a ligação, porque, olha, o capítulo 1, verso 20, fala que as estrelas são o anjo da igreja e os castiçais são a igreja. Então, aqui, no verso, ele está dizendo, né, lembra-te, pois, de onde caíste, volta ao primeiro amor, senão eu brevemente virei a ti, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tá? Tenho, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Os nicolaítas aqui eram pessoas, deixa eu ler aqui um pouquinho sobre quem eram esses nicolaítas aqui. Toda espécie de carnalidade é odiada aos olhos de Deus. Tá?
pois é contrária à sua natureza santa e justa. Os nicolaítas, embora professasse a fé em Jesus, seguia os ensinamentos de um certo Nicolau. Ele transmitia a falsa doutrina de que tudo era permitido, como se os pecados cometidos no corpo não pudessem afetar o espírito. Por isso, eles tentavam conciliar as obras da carne com os frutos do espírito, como se isso fosse possível. Então, deu para entender? As obras dos nicolaítas, eles eram um certo cidadão e as pessoas se converteram, estavam na igreja, os membros da igreja se converteram, mas eles acreditavam, como eu acabei de ler aqui, que as obras da carne, o pecado cometido no corpo, não afetava a alma, não afetava o espírito, que eles poderiam continuar dessa forma e mesmo assim declarando o seu amor e a sua dependência a Deus. E aí, essa igreja aqui odiava as obras deles, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, tá? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos continuar aqui. Deixa eu pegar a outra página aqui, que tá meio... Vamos lá, aqui foi. Olha só, então, nós temos aqui essas obras. Haviam pessoas que praticavam obras, né, de pecado, porque acreditavam que não tinha problema, não. É como hoje tem pessoas que acham que muita coisa não tem problema, porque sabe, né, como é que é, Deus entende. Não, se está escrito na Bíblia, nós temos que obedecer o que está escrito. O Espírito Santo diz às igrejas. Então, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então tem que ir até o final, tem que ir até vencer. Vamos ao próximo versículo agora. Agora a carta a Esmirna, a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro, o que foi o último, o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheça as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará a mão de alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí ele pede para que a igreja seja fiel até a morte, e o Senhor disse: dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, receberá. O que vencer não receberá, melhor, o dano da segunda morte. Então, a igreja de Esmirna, ele diz essas palavras, que era uma igreja rica, contudo, era uma igreja que sabia se viver, sabia se fazer. Esmirna era um lugar rico, né? Porque ela estava numa localidade aqui, ó. A cidade de Esmirna era uma das mais prósperas da Ásia Menor, devido ao seu forte comércio. Embora a igreja cristã dessa localidade fosse pobre materialmente, era rica em fé. Tá? Ela era uma igreja, era pobre fisicamente, mas era uma igreja que era rica em fé. Assim devemos nós também ser. Falta algumas coisas, sim, mas devemos ter uma fé implacável no Senhor. Agora vamos ver a igreja de Pérgamo. Vamos lá, ainda no versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Falando daqueles que foram literalmente
mortos, né? Nesse tempo aqui dessa cidade de Pérgamo. Foi a antiga capital política da Ásia. Era famosa porque tinha uma biblioteca e era bastante conhecido, depois de famosa, importante da época, depois de Alexandria, era a mais importante da época. E essa cidade caracterizava pelo paganismo, havia muito paganismo nessa cidade, tá? E também havia bastante perversidade e idolatria nessa cidade. Por isso fala sobre paganismo, né? Quer dizer, a falta de um compromisso, de uma aliança com Deus, uma falta de uma vida com Deus, e ainda fala sobre o trono de Satanás que habitava nessa cidade, né? Onde havia o culto ao imperador romano César Augusto, havia culto ao imperador e outras formas de as pessoas adorarem os seus deuses e até mesmo o próprio diabo. E veja, e aí ele vai dizer, conheço as tuas obras, né? Muito bem, verso 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. O que é que o Senhor tem contra eles? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. Viram que os nicolaítas são aqueles que acham que o pecado que você comete no corpo não afeta o espírito, tá? O que eu odeio. Aí diz, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Então aqui uma promessa de um nome novo para quem vencer. Agora, para vencer, nós temos que vencer, tá? Nós temos que vencer quem? Aqui nós temos que vencer o pecado de Balaão, a doutrina de Balaão, quer dizer, que fica lançando maldição para fazer as outras pessoas tropeçarem. E também nós temos que vencer os nicolaítas, né, que são aqueles que praticam pecados e acham que não tem nada a ver. Temos que vencer a doutrina de Balaão, ou seja, jamais nos tornarmos um tropeço na vida daqueles que querem amar a Deus, que querem amar a Cristo. Vamos à quarta carta agora, que é a igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés como de latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o amor, e o serviço e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Igreja de Tiatira, indo bem até aqui. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixastes. Ah, meu Deus, aqui ó. Era uma igreja que até estava indo bem, mas olha só, no versículo 20 diz, tenho, porém, contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e coma dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrepender das suas obras. Destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, tá? E darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu
venha. Quer dizer, guarda o que vocês têm, mas precisa fazer um conserto aqui, tirar fora esse espírito de Jezabel que levava as pessoas a pecarem, a viver uma vida contrária aos costumes de Deus, tá? E então, mais diz o texto: guarda o que vocês têm, e ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-te-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós vimos aqui sobre 3 igrejas. Você percebe que todas elas tinham coisas boas, mas precisava mudar. A igreja somos nós também, né? Todos nós, se olharmos de um certo aspecto, nós também temos coisas boas em nós, mas precisamos melhorar. Não dá para ler aqui, eu tenho a minha Bíblia aqui, ela traz um comentário, né? Jezabel era uma mulher perversa, a esposa do rei Acabe, que manipulava, introduziu o culto a Baal no palácio e promoveu meio cruéis de perseguição aos profetas do Senhor, tá? E ela se tornou uma pessoa que disseminou a idolatria, o culto aos outros deuses, e ela acabou fazendo um grande mal a Israel, fazendo literalmente Israel pecar. Israel desviou-se do verdadeiro Deus, seguindo após os princípios de Jezabel, até porque ela fazia festas, e na festa tinha orgias e todo tipo de coisas para tentar, de alguma forma, trazer o pecado para perto. Então, qual que é a mensagem para nós das 3 igrejas até aqui? Ou das 4 igrejas que lemos? Né? Não vamos para a 5ª igreja. É vigiar, guardar o que temos, pedir ao Espírito Santo que nos guarde, que nos proteja, porque nós ainda estamos no mundo. Infelizmente, estamos no mundo e o mundo está aí para tentar, de várias formas, tentar nos seduzir, nos tirar da presença de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, a cada dia nós queremos caminhar com o Senhor. Lendo essas cartas às igrejas, nós percebemos o quanto as igrejas precisavam de uma atenção especial por parte dos pastores. E aqui eu peço também que o Senhor nos dê uma atenção especial, Pai. Por parte do Espírito Santo, nos dê uma atenção especial, algo especial. Venha fazer, venha realizar nas nossas vidas. E em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos dar a graça, o poder, a habilidade, a capacidade de nós, Senhor, chegarmos diante de Ti e sermos vitoriosos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, livra-nos de todo mal, livra-nos de todo mal, livra-nos de tudo aquilo que não provém do Senhor. Nosso pedido, nossa oração, em o nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, para a honra e para a glória de Deus. Amém? E assim sendo, graças a Deus. Amém. Amanhã vamos falar da 5ª igreja, e aí vamos praticamente a 5ª, 6ª e a 7ª igreja. Vamos analisar. Depois eu quero fazer um vídeo separado falando sobre cada igreja, porque eu quero ler as referências para vocês entenderem mais coisas sobre cada igreja, o tempo de se arrepender, né? O que significa, o Senhor diz, eis que a porei numa cama, o que significa isso? Tá? As profundezas de Satanás, o que é isso? Né? E aí eu quero fazer um vídeo só falando sobre as igrejas, tá bom? Vamos continuar amanhã, capítulo 3. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.